Em meio ao fascinante e complexo cenário da história bíblica, as tribos de Israel ocupam um lugar de destaque singular, representando não apenas um povo, mas uma herança espiritual e cultural que reverbera até os dias atuais. Originalmente unidas sob o domínio dos reis Davi e Salomão, essas tribos constituíam uma nação próspera e coesa, centralizada na gloriosa cidade de Jerusalém e permeada por um senso de identidade comum. Durante o reinado de Davi, a nação experimentou uma era de unidade sem precedentes, caracterizada por vitórias militares e um florescimento cultural e religioso. Davi, o pastor que se tornou rei, consolidou as tribos sob uma monarquia unificada, estabelecendo Jerusalém como capital e centro espiritual. O ápice desta unidade foi alcançado durante o próspero e sábio reinado de Salomão, filho de Davi, que não apenas continuou o legado de seu pai, mas também expandiu o reino, construiu o majestoso Templo de Jerusalém e promoveu uma era de paz. Sob seu governo, Israel tornou-se um poderoso e respeitado reino no antigo Oriente Médio. Porém, após a morte de Salomão, a nação enfrentou uma crise de liderança e identidade que culminou na divisão do reino. Dois reinos emergiram: o Reino do Sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, e o Reino do Norte, formado pelas 10 tribos restantes. Esta cisão não foi apenas política, mas também espiritual, e acabou levando ao gradual enfraquecimento do Reino do Norte. As tribos do Norte, envolvidas em práticas de idolatria e rebeliões internas, acabaram sucumbindo às invasões estrangeiras. O ano de 722 a.C. marcou o início de seu desaparecimento, quando o poderoso Império Assírio conquistou e dispersou suas populações, resultando no enigma histórico das 10 tribos perdidas de Israel. Este desaparecimento não só provocou um vazio no cenário político da região, mas também gerou um mistério teológico e histórico que continua a intrigar estudiosos, teólogos e curiosos ao longo dos tempos. A importância dessas tribos na narrativa bíblica e na formação da identidade de Israel é inegável. Elas não apenas definem a história antiga do povo hebreu, mas figuram em profecias que prometem sua eventual reunificação e papel em eventos futuros. O destino destas tribos se transformou em um dos mistérios mais perduráveis da Bíblia, alimentando especulações sobre seu desaparecimento e possíveis locais de reemergência. A busca pelas 10 tribos perdidas não é apenas uma questão de identidade cultural, mas também de profecia bíblica, com implicações profundas para o cenário profético dos tempos do fim. Assim, compreender sua história e significância é essencial para explorar como estas narrativas antigas ainda impactam nosso mundo contemporâneo. Na vasta tapeçaria da história bíblica, a origem das 12 tribos de Israel emerge como um dos capítulos mais fundamentais e cativantes. Esta narrativa tem suas raízes na figura patriarcal de Jacó, neto do venerável Abraão, que é amplamente reconhecido como patriarca da nação israelita. Jacó, também conhecido pelo nome de Israel, que recebeu após lutar com o anjo de Deus, gerou 12 filhos, cada um dos quais se tornaria o patriarca de uma das 12 tribos que compõem a nação de Israel. A história de Jacó é rica em simbolismo e significado espiritual, começando com sua fuga da casa de seu irmão Esaú, seu sonhado encontro com Deus em Betel, e culminando em sua vida no Egito, sob a acolhida de seu filho José. Cada um dos seus 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, não apenas carregavam o legado de seu pai, mas também representavam uma linhagem distinta que, coletivamente, formaria os alicerces da futura nação de Israel. Em Gênesis 49, encontramos um relato particularmente significativo, onde Jacó, em seus últimos dias, reúne seus filhos para abençoá-los. Este momento é mais do que uma simples passagem de bênçãos. É uma profecia que delineia o destino e o caráter de cada tribo. Ruben, descrito como inconstante como as águas, perdeu sua primogenitura devido a um ato de desonra. Simeão e Levi são associados à violência. Judá é comparado a um leão, simbolizando liderança e realeza, e José, como um ramo frutífero que cresceu perto de uma fonte, prefigura prosperidade e abundância. Estas descrições não apenas definem as tribos,
mas também influenciam seu papel e posição na história subsequente de Israel. A jornada das 12 tribos, desde seu estabelecimento na Terra Prometida até os dias de glória sob Davi e Salomão, e finalmente a divisão que levou ao desaparecimento das 10 tribos do norte, é uma narrativa de fé, resistência e identidade. Cada tribo, com suas características únicas, contribuiu para o mosaico cultural e espiritual que é Israel. Com o passar dos séculos, suas histórias individuais e coletivas continuaram a moldar a identidade do povo judeu e a inspirar comunidades ao redor do mundo. A profundidade e riqueza da origem das 12 tribos de Israel não apenas ressaltam a herança ancestral de um povo, mas também lançam luz sobre um dos mistérios mais intrigantes da história bíblica, o destino das 10 tribos perdidas. Este legado ancestral ressoa nas profecias bíblicas que prometem a eventual reunificação de Israel, desempenhando um papel crucial nas expectativas escatológicas de muitas tradições religiosas. Assim, a compreensão da origem e do destino dessas tribos oferece uma janela poderosa para explorar a continuidade entre o passado antigo e as esperanças futuras, reforçando a eterna relevância do seu legado no mundo contemporâneo. Rúben, o primogênito de Jacó, foi a tribo que, apesar de sua primogenitura, perdeu o privilégio de liderança devido a um ato de desonra. Simeão e Levi, conhecidos por seu zelo e, por vezes, por sua violência, foram dispersos entre as outras tribos, com Levi assumindo um papel sacerdotal crucial na história israelita, destacando-se por sua dedicação ao serviço no templo. Judá, de onde viria a linhagem real de Davi e, eventualmente, o Messias segundo a tradição judaica, emergiu como uma tribo de liderança, simbolizada pela força e coragem do leão. A tribo de Dan, vista como juízes, e Naftali, descrita como uma gazela solta que dissemina palavras de beleza, contribuíram com suas próprias características únicas ao quadro israelita. Gade e Asser, associados à bravura e à fartura, respectivamente, também desempenharam papéis significativos na formação do caráter coletivo da nação. Issacar, conhecido por sua sabedoria e conhecimento dos tempos, e Zebulon, destacado por sua prosperidade através do comércio, complementaram o equilíbrio entre a espiritualidade e a prosperidade material. A narrativa de José, um dos filhos mais queridos de Jacó, é particularmente notável. Elevado a uma posição de poder no Egito, ele salvou sua família da fome e recebeu uma bênção especial de seu pai, que foi repassada a seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim, José foi representado por 2 tribos, um gesto que refletia sua importância e a promessa de multiplicação e bênção. Finalmente, Benjamim, o mais novo dos filhos de Jacó, é descrito como um lobo que despedaça, simbolizando uma pequena mas aguerrida tribo, conhecida por sua bravura e destemor. Essas 12 tribos, cada uma com suas características e destinos profetizados, formaram uma nação unificada sob liderança de Davi e Salomão. No entanto, a unidade foi desfeita após a morte de Salomão, resultando na divisão do reino e, eventualmente, no desaparecimento das 10 tribos do norte. O destino dessas tribos continua a ser um dos mistérios mais intrigantes da história bíblica, com implicações significativas nas profecias relativas ao futuro de Israel e seu papel no contexto escatológico. O período que se seguiu ao reinado de Salomão marcou um ponto de inflexão crucial na história de Israel, transformando uma nação unificada em 2 reinos distintos, com consequências duradouras que ecoaram através dos séculos. Salomão, conhecido por sua sabedoria e pela construção do majestoso Templo de Jerusalém, deixou um legado complexo. Sob sua liderança, Israel desfrutou de prosperidade e prestígio, mas também enfrentou tensões internas devido à sua política de pesados tributos e à introdução de práticas idolátricas, influenciadas por alianças matrimoniais com nações estrangeiras. Com a morte de Salomão, essas tensões vieram à tona. A divisão do reino foi precipitada por disputas sobre liderança e política fiscal, culminando na separação das tribos sob a liderança de Roboão, filho de Salomão. As tribos de Judá e Benjamim formaram o Reino do Sul, mantendo Jerusalém como sua capital e centro espiritual. Este reino, conhecido como Judá,
preservou a linhagem davídica e permaneceu como um bastião das tradições judaicas. Por outro lado, as 10 tribos restantes, sob a liderança de Jeroboão, constituíram o Reino do Norte, conhecido como Israel. Este novo reino, enquanto maior em extensão territorial e população, lutava com questões de identidade e fidelidade religiosa. Jeroboão, buscando consolidar seu poder e evitar que seu povo retornasse a Jerusalém para adorar, estabeleceu centros de culto alternativos em Betel e Dan, introduzindo bezerros de ouro como objetos de adoração. Esta política foi um catalisador para o declínio espiritual do reino e marcou o início de uma era de idolatria que afastou as tribos do norte dos mandamentos divinos. Os profetas Oséias e Amós, levantados por Deus durante este período de apostasia, alertaram o reino do norte sobre as consequências de seu afastamento do caminho da justiça e da adoração verdadeira. Oséias, através de sua mensagem repleta de símbolos de infidelidade conjugal, clamou por arrependimento e retorno à aliança original com Deus. Amós, por sua vez, destacou a injustiça social e a corrupção moral como sinais de decadência iminente, enfatizando que a verdadeira adoração não poderia coexistir com a opressão e a desigualdade. Infelizmente, os apelos dos profetas não foram ouvidos, e o Reino do Norte continuou em seu caminho de rebelião. Em 722 a.C., a ameaça profética se concretizou quando o poderoso Império Assírio conquistou Israel, dispersando suas tribos e iniciando o mistério das 10 tribos perdidas. Este desaparecimento não só marcou uma tragédia nacional, mas também levantou questões teológicas sobre o cumprimento das promessas divinas e o destino final de Israel. A divisão do reino, portanto, não foi apenas um evento político, mas um divisor de águas espiritual que desafiou a coesão e identidade do povo de Israel. Ela ressaltou a fragilidade das alianças humanas em contraste com a fidelidade divina, estabelecendo um precursor para as esperanças escatológicas de restauração e reunificação das tribos sob um novo pacto, como profetizado nas Escrituras. Assim, a narrativa da divisão do reino continua a ser uma lição poderosa sobre as consequências da infidelidade e a esperança de redenção, permeando a história e a fé do povo judeu em busca de seu destino prometido. O ano de 722 a.C. permanece gravado na história como um dos momentos mais decisivos e trágicos para o povo de Israel. Foi nesse ano que o Império Assírio, sob liderança de reis como Tiglat-Pileser III e Sargão II, completou sua conquista do Reino do Norte, também conhecido como Israel, resultando no infame exílio das 10 tribos. Este evento não foi apenas uma catástrofe política e militar, mas também um ponto de ruptura espiritual e cultural que ecoa através dos tempos. O Reino do Norte, já enfraquecido por décadas de idolatria e instabilidade interna, sucumbiu ao poderio militar assírio, conforme profetizado por figuras como Oséias e Amós. O relato bíblico em 2 Reis 17:6 descreve como o rei assírio capturou Samaria, a capital do Reino do Norte, e deportou os israelitas para regiões distantes como Ala, Abor e as cidades de Medos. Essa dispersão foi uma estratégia deliberada dos assírios para evitar rebeliões, diluindo as identidades nacionais ao misturarem os povos conquistados com outras culturas. Este exílio marcou o início do mistério das 10 tribos perdidas. Embora fisicamente removidas de sua terra natal, a questão de seu desaparecimento é rica em implicações teológicas e culturais. Historicamente, acredita-se que essas tribos foram assimiladas pelas culturas circundantes, perdendo gradualmente sua identidade distinta. No entanto, a tradição e a narrativa bíblica sugerem que essas tribos nunca foram completamente obliteradas. Profecias bíblicas, como as de Isaías e Ezequiel, falam de uma eventual reunião e restauração de Israel, alimentando a esperança de que as tribos mantiveram, de alguma forma, sua identidade através dos séculos. Essa perspectiva é apoiada por várias tradições e reivindicações ao longo da história. Comunidades ao redor do mundo, de grupos na África, Ásia e além, reivindicam a ascendência dessas tribos perdidas, apontando para práticas culturais, rituais e até mesmo evidências genéticas que as conectam ao antigo Israel. Essas alegações, embora por vezes controversas,
mantém vivo o mistério e a fascinação em torno do destino das 10 tribos, sugerindo que sua assimilação não foi sinônimo de extinção. A história do exílio assírio e do desaparecimento das tribos não é apenas uma narrativa de perda, mas também uma de esperança e expectativa de redenção. Ela destaca a resiliência do espírito humano e a duradoura promessa divina de restauração. Com o passar dos séculos, a busca pelas tribos perdidas continua a capturar a imaginação de estudiosos, teólogos e curiosos, simbolizando uma busca por identidade e conexão que transcende o tempo. Assim, o destino das 10 tribos perdidas se entrelaça com a grande narrativa bíblica de queda e redenção, servindo como um poderoso lembrete das complexidades da história humana e das promessas de renovação espiritual. Esta busca incessante pela restauração completa do povo de Israel reflete uma esperança universal de que nenhum grupo ou identidade está além da possibilidade de resgate e reconciliação com suas raízes ancestrais. O enigmático destino das 10 tribos perdidas de Israel tem sido uma fonte inesgotável de fascínio e investigação ao longo dos séculos. No mundo moderno, esse mistério encontra novas dimensões através de grupos que reivindicam descendência dessas tribos, oferecendo evidências culturais, históricas e, em alguns casos, genéticas que reforçam suas alegações. Entre esses grupos, destacam-se o Beta Israel, da Etiópia, e o Bene Israel, da Índia, ambos simbolizando a perseverança das tradições judaicas em contextos culturais distintos e frequentemente desafiadores. O Beta Israel, também conhecido como judeus da Etiópia, traz uma narrativa rica e complexa que remonta a tempos antigos. Reivindicando descendência da tribo de Dan, eles mantiveram práticas judaicas que, embora divergentes em algumas formas das tradições rabínicas, refletem uma profunda conexão com suas raízes ancestrais. Isolados por séculos nas terras altas da Etiópia, o Beta Israel manteve uma observância distinta da Torá, com tradições de pureza e festividades que ecoam aquelas descritas no Antigo Testamento. A história moderna do Beta Israel é marcada por desafios e triunfos, incluindo sua reconhecida migração para Israel durante as operações Moisés e Salomão nos anos 1980 e 1990, quando milhares foram trazidos para o Estado de Israel, onde foram oficialmente reconhecidos como judeus. Este reconhecimento não apenas validou suas reivindicações, mas também simbolizou um cumprimento moderno das antigas promessas de retorno e reunificação. Enquanto isso, o Bene Israel, na Índia, oferece outra perspectiva fascinante sobre o legado das tribos perdidas. Este grupo afirma ser descendente da tribo de Efraim e representa uma das mais antigas comunidades judaicas da Índia. De acordo com a tradição, eles chegaram às costas ocidentais da Índia após o naufrágio que os separou do restante de seus companheiros exilados. Ao longo dos séculos, o Bene Israel conseguiu preservar suas práticas judaicas essenciais, como a observância do Shabat e a circuncisão, enquanto se integrava à cultura local. Apesar da assimilação parcial, eles conseguiram manter uma identidade distinta que lhes permitiu reivindicar seus direitos de retorno a Israel na era moderna. Hoje, muitos membros do Bene Israel vivem em Israel, onde continuam a integrar suas ricas tradições culturais ao mosaico diverso da sociedade israelense. Esses grupos, entre outros, não são apenas testemunhas vivas da dispersão das tribos de Israel, mas também ilustram a resiliência da identidade judaica através do tempo e do espaço. Suas histórias de preservação cultural e espiritual em meio à diversidade são testemunhos poderosos da continuidade do legado das tribos perdidas. A inclusão e aceitação desses grupos dentro do moderno Estado de Israel refletem não apenas uma política de reunificação, mas também um reconhecimento das complexas interações entre história, fé e identidade que caracterizam o povo de Israel. O mistério das 10 tribos perdidas de Israel continua a reverberar no mundo moderno, encontrando novas expressões através de grupos que reivindicam uma ligação ancestral com essas tribos. Essas alegações não são apenas eco de tradições antigas, mas também refletem uma busca contínua por identidade e pertencimento, conectando diversas comunidades ao legado espiritual e histórico de Israel. Entre esses grupos, destacam-se a tribo Pashun, os judeus Igbo e os Lemba, cada um trazendo uma narrativa única de preservação cultural e espiritual.
A tribo Pashtun, localizada nas regiões montanhosas do Afeganistão e Paquistão, é um grupo que afirma descendência das tribos de Efraim e Manassés. A tradição oral Pashtun contém histórias e costumes que apresentam semelhanças intrigantes com as práticas israelitas. Entre essas tradições estão rituais de pureza, práticas de hospitalidade e sistemas de leis tribais que refletem normas bíblicas. Essa conexão alegada é apoiada por algumas tradições que afirmam que os Pashtun, também conhecidos como Pashtuns ou Patãs, possuem raízes nas antigas tribos israelitas, dispersas após as conquistas assírias. Embora essas afirmações sejam objeto de debate acadêmico, elas continuam a capturar a imaginação e curiosidade de muitos, simbolizando uma ligação potencial entre as culturas do Oriente Médio e do Sul da Ásia e as antigas terras de Israel. Os judeus Igbo da Nigéria são outro grupo que reivindica a descendência das tribos israelitas, especificamente de Gade e Zebulon. A comunidade Igbo possui uma rica tradição oral que traça suas origens até essas tribos bíblicas, e muitos membros observam práticas judaicas tradicionais, como a circuncisão no 8º dia, o descanso no Shabat e a celebração de festas judaicas. Nos últimos anos, houve um renascimento do interesse por essa identidade judaica entre os Igbo, levando a um movimento crescente para se conectar com a diáspora judaica global e com o Estado de Israel. A história dos judeus Igbo não apenas destaca a diáspora judaica em regiões inesperadas, mas também sublinha a resiliência da fé e das tradições culturais em um contexto de diversidade religiosa e étnica. Os Lemba, localizados principalmente no Zimbábue e na África do Sul, oferecem uma das histórias mais fascinantes de reivindicação de ascendência israelita. Alegando descendência da tribo de Levi, os Lemba mantêm uma série de práticas e tradições que refletem suas supostas origens sacerdotais. Estudos genéticos realizados nas últimas décadas forneceram evidências que apoiam essa reivindicação, identificando marcadores genéticos comuns entre os Lemba e os Koanim, a linhagem sacerdotal judaica. As práticas culturais dos Lemba incluem rituais de pureza, restrições alimentares semelhantes às leis kosher e a observância de cerimônias que lembram as descritas no Antigo Testamento. A história dos Lemba não apenas reforça a diversidade da diáspora judaica, mas também ilustra como a identidade religiosa e cultural pode ser preservada e legitimada através de gerações, mesmo em contextos geograficamente e culturalmente distantes de Israel. Esses grupos modernos que reivindicam descendência das tribos perdidas representam mais do que meras curiosidades antropológicas. Eles são testemunhos viventes da continuidade e adaptabilidade da identidade judaica ao longo do tempo e espaço. Suas histórias enriquecem a narrativa do povo de Israel, oferecendo novas perspectivas sobre o impacto das dispersões antigas e a esperança de um futuro reunificado, conforme prometido nas profecias bíblicas. No cenário contemporâneo, esses grupos alimentam diálogos sobre identidade, pertença e as muitas formas que a herança judaica pode assumir, sublinhando a complexidade e a riqueza do legado das 10 tribos perdidas. As profecias bíblicas sobre o retorno das tribos de Israel são peças centrais na narrativa escatológica judaico-cristã, oferecendo esperança e um vislumbre de redenção em meio à dispersão e perda histórica. Essas profecias não apenas sustentam a fé em um futuro de reunificação, mas também fomentam um sentimento contínuo de identidade e destino entre os descendentes das tribos de Israel, incluindo aquelas consideradas perdidas. A visão de Ezequiel no capítulo 37 é uma das mais poderosas e evocativas representações da promessa divina de reunificação. Na visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel é levado a um vale coberto por ossos, representando a casa de Israel em seu estado de dispersão e desespero. À medida que ele profetiza sobre eles, os ossos se juntam, ganham carne, finalmente, recebem o sopro de vida, simbolizando a restauração completa e a ressurreição espiritual do povo de Israel. Este evento culmina na promessa de Deus de unificar as tribos com Judá, formando um único povo sob um único rei. Esta profecia oferece não apenas esperança de retorno físico, mas também de renovação espiritual, destacando que a dispersão não é o fim da história, mas um prelúdio para uma redenção gloriosa e abrangente. Isaías 11:12 reforça essa promessa com a visão de uma segunda recolha de Israel.
Esta passagem descreve Deus erguendo um estandarte para as nações e reunindo os dispersos de Israel dos 4 cantos da terra. Este retorno global transcende o retorno físico à terra de Israel, simbolizando a restauração de todas as tribos, incluindo as perdidas, em uma renovação universal que atrai a atenção e participação das nações. Isaías apresenta essa recolha não apenas como um evento político ou geográfico, mas como um movimento espiritual que unifica Israel em sua totalidade, restaurando seu papel como uma luz para as nações. No livro do Apocalipse, capítulo 7, a visão profética ganha uma dimensão escatológica mais ampla como imagem dos 144.000 soldados. Estes indivíduos, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel, são selados durante a grande tribulação. Esta reafirmação das tribos representa a preservação e a fidelidade de Deus às suas promessas, mostrando que, mesmo em tempos de tribulação, as tribos de Israel são reconhecidas e protegidas. A inclusão de todas as tribos nesta visão simboliza a completa restauração e a importância contínua de cada tribo no plano divino, sugerindo que, embora possam ter sido perdidas historicamente, elas não são esquecidas espiritualmente. Essas profecias bíblicas sobre o retorno das tribos encapsulam um tema central de esperança e restauração que permeia o entendimento judaico e cristão da história e do futuro. Elas oferecem uma narrativa poderosa de que, independentemente das divisões e das perdas ao longo dos séculos, há uma promessa divina de unidade e redenção que transcende o tempo. Para os grupos modernos que reivindicam descendência das tribos perdidas, essas profecias são especialmente significativas, pois alimentam a esperança de reconexão com sua herança ancestral e um lugar no futuro prometido de Israel. Através dessas visões proféticas, a história das tribos de Israel continua a inspirar e a desafiar, tecendo uma tapeçaria de fé e expectativa que liga o passado ao futuro de maneira indelével. As 10 tribos perdidas de Israel, envoltas em mistério e simbolismo, desempenham um papel vital nas profecias bíblicas, especialmente nas visões escatológicas que prometem sua reunificação sob a liderança do Messias. Essas tribos, dispersas pelo mundo antigo devido às invasões e exílios, são mais do que fragmentos de uma história passada. Elas são pilares de esperança e expectativa para um futuro onde a plenitude de Israel é restaurada. As escrituras proféticas falam de um tempo em que todas as tribos de Israel, não mais perdidas ou divididas, se unirão novamente, formando um povo coeso e renovado sob a guia divina. Este evento não é apenas um retorno físico, mas uma ressurreição espiritual de identidade e propósito, reafirmando o compromisso eterno de Deus com seu povo. A reemergência de grupos modernos que reivindicam descendência destas tribos perdidas é percebida por muitos como um cumprimento das antigas profecias. Comunidades como os Beta Israel, Ben Israel, Pashun, Judeus Igbo e Lemba não apenas reivindicam conexões históricas, mas também representam um cumprimento dinâmico das promessas de Deus de reunir seu povo de todos os cantos da terra. Suas histórias e tradições são testemunhos viventes da resiliência da fé e da continuidade da identidade judaica, oferecendo um vislumbre do que pode ser um prenúncio do grande retorno profetizado. À medida que exploramos as ricas narrativas das tribos perdidas e sua significância nas profecias bíblicas, somos convidados a refletir sobre o impacto duradouro dessas histórias em nosso mundo contemporâneo. As implicações espirituais e culturais são vastas, oferecendo insights sobre identidade, pertencimento e as promessas divinas que transcendem gerações. Convidamos você, espectador, a se juntar a nós nesta jornada contínua de descoberta e interpretação. Se você encontrou valor neste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Ao fazer isso, você não só apoia nosso trabalho, mas também se torna parte de uma comunidade dedicada a explorar os fundamentos antigos e suas repercussões no presente. Juntos, podemos explorar como as profecias antigas não só informam nosso passado, mas também iluminam o caminho para o futuro que nos espera. Não se esqueça de conferir outros vídeos em nosso canal, onde continuamos a desvendar as complexidades da história bíblica e como elas moldam nossa compreensão do mundo atual. Obrigado por assistir e até mais!